a convocação de um jejum, o livramento de um povo. Isso a gente lembra de quem? Olha aí, tem gente ligada aí na Bíblia. A gente fala de quem? De Esther. E eu acredito, como eu já falei assim, que com certeza uma convocação de um jejum e oração que vocês estão finalizando agora tem um propósito. Quando um povo de Deus é convocado, gente, é porque Deus já sabia lá atrás qual o propósito dele. Mesmo que seja individual, tem um propósito de Deus nesse tempo para essa convocação. Então a gente vai falar sobre uma convocação que mudou toda uma trama do inimigo por causa de uma pessoa. Todo mundo aqui já leu o livro de Esther? É uma história bonita, né? Mas quando a gente vê direitinho, ela era uma menina criada pelo primo Mardoqueu, órfã de pai e mãe e escrava naquele país onde ela estava ali na Babilônia. Eles foram tirados do povo de Israel e foram escravizados novamente. Se você ler a Bíblia, você vê quantas vezes esse povo foi escravizado simplesmente porque eles não se mantinham dentro daquilo que Deus tinha proposto para eles. Alguém ali vacilava, o povo de Israel sofria. Alguém vacilava, o povo de Israel sofria. E aí, Esther, ela foi para aquele lugar junto com aquela família. Esther tinha uma história sofrida, como a maioria da gente tem algumas histórias. Ela foi criada por alguém que não era pai e mãe. Ela perdeu os pais menina, muito nova. Ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa rancorosa, odiar a Deus. Por que Deus matou os meus pais? Por que meus pais morreram? Porque a gente gosta de perguntar para Deus e a gente tem todo o direito de perguntar. Mas a gente não pode nunca duvidar de que Deus, ele é onisciente, onipresente. E ele sabe todas as coisas. Esther não tinha pai e mãe, mas ela tinha uma família que educou ela muito bem para ela chegar aonde Deus quisesse que ela estivesse. Isso remete a um poder de um posicionamento. O posicionamento de Esther era tão sério que quando ela foi levada, né? Eu vou simplificar para não falar todos os detalhes, mas quando ela foi levada ao palácio, junto com aquelas moças que foram convocadas, ela teve muitos sinais, se você for ver na história, de obediência e posicionamento. E a diferença que teve entre Esther e a Vasti foi o posicionamento, a simplicidade e a obediência. Ser mulher não é fácil. Eu vou puxar um pouquinho para nossa sardinha, porque a maioria aqui é mulher. Tô vendo, a maioria. Vamos falar um amém? Amém! Agora os homens falam com essa voz forte, né? Mas a maioria são mulheres aqui. E isso é bom, viu, pastor? Porque, gente, é sinal que vai vir mais homens para cá. Em nome de Jesus. Pela quantidade de mulher, é sinal que vai vir mais homens para cá. Amém. Glória a Deus. As solteiras vão casar. Em nome de Jesus. Amém. A diferença entre uma mulher de Deus e uma mulher dona de si. Quando você tem um lugar, muitas vezes você se acha. A gente é dono de si. A gente acha que tá tudo perfeito, nada vai dar mal, nada vai dar errado, tá tudo bonitinho, tudo maravilhoso. De repente, bum! E Vasti era uma rainha linda. Assuero amava o rei. Assuero amava Vasti. Né? A história decorre falando sobre isso. E Vasti, ela não honrou o rei. Ela não honrou o rei. E eu fico pensando assim, naqueles dias, você desobedeceu uma ordem real,
era tipo assim, ela não morreu, mas ela foi simplesmente tirada do poço que ela estava. Vou voltar um pouquinho. Nenhum de nós nascemos sem propósito. Seja qual for o lugar que você ocupe. Sabe aquele irmão que trabalha na obra e ele, quando chega, ele traz alegria para a obra? Tem gente que é assim. Aquela professora, quando chega, os alunos olham e falam, oba, ela chegou. Mas tem aqueles que chegam e falam assim, misericórdia. Mas tem gente que, quando chega, alegra o ambiente. Assim era Esther. Esther alegrava o ambiente onde ela chegava. Aí você pensa assim, uma menina que órfã de pai e mãe, o que ela construiu? Que história que ela tinha para contar de alegria? Ela tinha, porque senão ela não saberia falar e mostrar o Deus que ela servia, né? A história de Esther, ela começa no capítulo 2 do livro de Esther. Uma menina órfã que perdeu seus pais quando era criança e foi criada pelo seu primo. O nome de Esther era Hadassa, conhecida também como Esther. Ela tornou uma mulher referência para a história de superação, de cura e obediência. O rei Assuero, como imperador, ele era um rei de 27 províncias. Ele mandava matar. Ele era aquele cara pavio curto. E ele mandava geral. Então, quando ele falava vai morrer, morria. Mata tanto, mata. Não tinha isso. O rei Assuero, ele era um rei muito temido. Muito temido. Então, um dia ele estava ali fazendo uma festa, né, uma comemoração de dias, e ele resolveu chamar a esposa dele para mostrar para os nobres a mulher que ele tinha, a beleza de Vasti. Ele se sentia honrado por ter aquela mulher. Quantos homens aqui se sentem honrados quando chega com a sua esposa, né? E tem prazer de falar, essa é minha esposa. Meu marido é assim, gente, meu marido é um chamego comigo, que às vezes eu falo para ele, menos. Então, o Assuero, ele queria mostrar, o rei Assuero mostrar Vasti. Só que quando ele mandou chamar Vasti, Vasti falou que não ia. Ela também estava no harém dela, numa festa. Ela falou, não, fala que eu não vou. Só que ela não poderia falar não para um decreto do rei, um chamado do rei. Então ali, o rei ficou muito bravo e ele chamou os conselheiros dele para falarem para ele o que queria fazer. E os conselheiros falaram para ele assim, olha, você vai ter que ter um posicionamento, porque se você não se posicionar, todo o seu reino, as mulheres vão fazer o que querem, né? Vão desobedecer os seus maridos, então você precisa fazer agora um decreto de que a rainha seja tirada do posto dela e ninguém pode ter um posicionamento desse. Foi o que ele fez, com o coração partido. Eu acredito que ele deve ter pensado assim, é difícil ser rei, eu amo essa mulher, agora eu vou ter que tirar ela, né? Não vai ser mais rainha. E aí foi o que ele fez. Então ele vai e tira Vasti. Um dia depois das guerras dos reis, está ele por volta ali de um tempo ali sem a Vasti, e ele sentiu saudade dela. E quando ele sentiu saudade dela, ele foi de novo para os sábios, os conselheiros. Aí os conselheiros falaram, tá na hora de você procurar uma nova rainha. E aí foi convocado todas as moças. E nesse bolo, gente, quem foi está? Uma judia, Esther, uma escrava. Uma escrava chegou até o rei, até o palácio do rei. Esther foi levada, eu acredito assim que ela era uma menina por volta de uns 16, 17 anos. Imagina uma menina ser levada da sua família sem escolha, ela não tinha escolha, ela não podia falar não. E ela foi. E chegando lá, ela foi para o harém. E logo quando Esther chega lá nesse lugar, no meio dessas moças todas ali, estava Esther, tinha um eunuco chamado Hegai. E Hegai, a Bíblia diz que ele achou graça em Esther, porque Esther agradava o ambiente. Então Esther chegou
A beleza dela era tanta, mesmo ela sendo uma escrava, que quando ela entrou, eu acredito assim, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, a palavra de Deus diz que o rosto é Como é que é? O que acontece quando você é alegre? Aformoseia o rosto, a alegria. Então, quando você chega no lugar, seja como Esther, chegue com o seu rosto alegre. Mesmo com a vida toda amassada, chegou lá alegre. E aí ela contagiou o ambiente. Esther tinha tudo para crescer mal-humorada, sem reconhecer Deus como pai. Porque muitas pessoas que perderam pai, que foram abusadas por pai, que não tiveram uma referência paterna, também rejeita Deus. Porque como ela não teve uma referência paterna, ela não conhece o que é pai. Como que Deus é meu pai se eu nunca tive um pai de verdade? Se eu nunca vivi uma herança paterna na minha vida? E aí é onde chega Cristo na tua vida e faz toda a diferença. Eu lembro que quando a gente foi casar, eu e meu marido é filho único e de pais separados, e ele sempre falava, meu pai nunca foi uma referência nem de homem da casa, nem de pai. Meu pai era meu amigo. Então, meu pai, quando ele não era crente, meu pai me levava para as baladas. Meu pai me levou para lugares que o pai do meu marido. Então, eles não eram cristãos. Meu marido foi criado no ritmo que o pai dele era um amigo dele, mas não era uma referência de marido, porque teve os probleminhas, e não era referência como o homem da casa. E quando a gente foi casar, o meu marido, no mês do casamento, ele entrou em paranoia. Você é muito maravilhosa, eu não vou ser um bom marido para você, eu não tenho referência paterna. Eu falei, amadinha, na hora de você pensar nisso ainda não. Pelo amor de Deus, um mês pro casamento me falar que não tem referência paterna, toma vergonha na tua cara. E aí ele pegou e falou assim, depois ele me contou, nossa, você também brincando com uma coisa séria. E ele foi conversar com o pastor dele, e o pastor dele falou para ele assim, Fábio, a tua referência é a palavra de Deus. É Deus quem diz quem você é. A tua referência, ama o teu pai. A tua referência é a palavra de Deus. E foi o que ele fez. Então, muitas vezes você não tem uma referência, mas a tua referência está aqui, ó. É a palavra do Senhor Jesus para a tua vida. Vamos ver aqui alguns pilares que na vida de Esther que foram importantes para ela chegar onde ela chegou. Caráter e obediência. No capítulo 2, Esther conquista todos e ela caiu na graça desse regai que eu falei para vocês. Isso ensina a gente que, independentemente da história ou do que você está vivendo, Deus sempre coloca alguém perto de você que seja bênção para você. Aonde você chega, sempre vai ter alguém que vai te ver diferente. Vai ter um também que vai ser uma penina da vida, que só o sangue de Jesus, mas sempre vai ter um regai que vai olhar e vai ver a graça de Deus no teu rosto. E ali, a obediência de Esther era muito grande, né? E quando ela chegou lá no palácio, ninguém sabia que ela era judia. Mardoqueu falou para ela, não fala para ninguém da sua nacionalidade. E ela, ó, boquinha de siri. Gente, imagina, a gente, mulher que gosta de falar pra caramba, chega no palácio e tipo assim, eu era escrava, agora eu tô aqui nesse harém. A vontade de falar para alguém, nossa, minha vida, olha, você não sabe de onde eu vim, mas olha aqui onde eu tô, né? Mas não, ela novinha ali ficou quietinha, obediente. Tem pessoas que dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Não. Aquela musiquinha, já ouviu? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai nada. Não vai. Não vai não, queridinho. Eu tenho uma história. É a minha família, história de família. Porque fulano morreu do câncer, eu também vou morrer. Porque ciclano não sei o que, eu também. E quebra isso em nome de Jesus da tua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, se você for ler, se aprofundar nos estudos sobre Esther, Esther quebrou uma história de geração, de tataravô, de avô, de uma descendência de escravos. Esther veio e quebrou isso pelo poder do nome de Jesus e por ser uma escolhida do Senhor.
Esther é acolhida no palácio. Vou encurtar mais ainda. Então, quando Esther chega ali, leva para o harém, ficam 12 meses, né? 12 meses se cuidando. Gente, você imagina ficar um ano sendo preparada para se apresentar para um rei. Banho de óleos de não sei o quê, tarará, tarará, muita coisa. A mulher já era bonita. Imagina quando ela saía daquela água e se arrumava, como aquela mulher ficava. Se ela já era linda, sem todos esses tratos, imagina com esse trato, né? Porque a gente, se você olhar minhas fotos antigamente, eu melhorei muito, gente. Porque a gente tem hoje botox, a gente tem os negocinhos que a gente trata o rosto, a gente tem tanta coisa boa, não é só para mulher não, é para homem também. Homem tem que se cuidar também, ficar bonito, cheiroso, né? Para sua esposa. E aí ela se cuidou durante esse tempo, teve ali aquele cuidado geral, se preparando para chegar até a presença do rei. E a Bíblia diz que quando as meninas chegavam diante do rei, se ele não abaixasse o seu cetro, era sinal de que ele não escolhia aquela. Mas quando Esther chegou, todo o ambiente mudou. Assuero abaixou o cetro e recebeu Esther como a sua esposa e declarou ela como rainha daquele reinado. E aí começa toda uma história que você vai lendo capítulo por capítulo, que eu amo, eu já preguei sobre o livro de Esther, vários temas, porque ali, né, pastor, tem para tudo, tem história para tudo, né? Um dia, um dos homens mais poderosos do palácio do rei, chamado Ramã, se levantou contra o povo judeu, que era o povo de Esther. Todas as vezes que Ramã saía do palácio, ele encontrava Mardoqueu, o primo de Esther. Todas as vezes à porta do palácio, e ali, porque ali Mardoqueu trabalhava. Então todas as pessoas prostravam-se diante do Ramã como ele fosse o rei, ele era o general, então tinha que se prostrar. Mardoqueu não se prostrava. Isso começou a incomodar. E aí falaram para Ramã o que estava acontecendo, que esse Mardoqueu não se prostrava, e ele falou assim, eu vou matar. Mas ele nem sabia quem era Mardoqueu. Ele nem sabia. Só que antes disso, houve uma trama, Mardoqueu estava ali e houve uma trama para matar o rei de alguns oficiais. E Mardoqueu havia avisado para Esther o que estava acontecendo. Esther comunicou pro rei, e o rei matou esses oficiais, mandou matar esses oficiais, e aquilo foi selado no livro. E ficou lá. Quando Ramã teve essa atitude que ele queria matar, né, ele chega pro rei e fala assim, tem um povo espalhado pela província do teu império que tem costumes diferentes e não obedece às tuas leis. Ramã convence o rei lhe dá um anel com carimbo real e ele coloca a lei que no dia tal os judeus deveriam ser mortos e serem saqueados. Quer dizer, perder tudo, morrer e ser saqueado. No capítulo 4, versículo 1, fala que Mardoqueu fica sabendo, ficou muito mal e ele se vestiu. Esse pano de saco aqui não tá bem um pano de saco, não, tá um pano de saco chique. Mas não era assim, não. Mardoqueu. Mardoqueu, vamos dizer que não estava assim tão bonito, né? Mardoqueu se vestiu de pano de saco. E ele se sentou ali, ficava ali à porta do palácio vestido de pano de saco. Quem vem com uma notícia ruim se veste de pano de saco. E quando Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava ali vestido de pano de saco, ela não sabia o que estava acontecendo, ela pediu para um oficial ir lá e perguntar por que Mardoqueu estava vestido de pano de saco. E aí ela ficou sabendo o que era. Ele estava vestido de pano de saco para representar e mostrar aquela dor da alma dele, o que estava acontecendo. E aí ele pediu para falar com Esther, mas ele não podia entrar no palácio porque ele estava vestido assim. E aí Esther mandou o oficial chegou, ficou sabendo de tudo que estava acontecendo e falou com Esther. Esther falou assim para ele,
como que eu vou? Fala para ele, como que eu vou chegar no rei? Tem 30 dias que ele não me chama à presença dele. Eu não posso chegar sem ele me chamar. Porque se eu for sem ele me chamar, eu posso morrer. E aí Mardoqueu falou para ela uma coisa maravilhosa. Mardoqueu falou assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do teu pai morrerão. Quem sabe não foi justamente para esse momento, para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Uau. Aleluia. Ele lembrou a Esté, a sua origem, a caminhada, de onde ela veio e o propósito do qual ela estava naquele reinado como rainha. Glória a Deus. Quando alguém chega para você e fala assim com você, muitas vezes uma palavra dura, né? Porque se você for olhar bem, ele colocou ela ali, cara, faz. Quem sabe não é por esse tempo, porque se você não fizer, você também vai morrer e toda a tua família. Esté se levanta com sabedoria e ela pediu a Mardoqueu uma convocação, como a que vocês fizeram esses 22 dias. Glória a Deus. Hã? 12. É 12 que vocês fizeram? 12. E aí, Esté pediu a Mardoqueu que reunisse com o seu povo e conclamasse um jejum de 30 dias a seu favor. Gente, jejum tem poder. Vocês têm noção? Quando você chega diante de Deus, é impossível você sair vazio. Não é que é uma troca, sabe? Tipo assim, eu faço para você e você faz para mim. Não é. É porque o nosso sacrifício como filho, ele mexe com o coração de pai, que é Deus. Essa convocação mudou toda uma história de um povo. No terceiro dia, ela vai à presença do rei. E ela não podia fazer isso. Mas ela jejuou. Terceiro dia, ela vai à presença do rei. E o rei olha para ela, o rei abaixa o cetro. Não ficou levantado, ô glória, não vou morrer. E ele fala: o que você quer, Esté? Pede o que você quiser, que eu te dou até metade do meu reino. Na Bíblia, os reis eram bem bobão, né? Tudo eles falavam. Romântico. Romântico. Não, romântico é bonito, pastor. Era assim, tudo eles falavam que ia dar metade do reino. Lembra aquele que teve que dar o que deu a cabeça de João Batista? Foi a mesma história. Se você me pedir, gente, vigia, pelo amor de Deus. E aí, o rei falou isso para Esté, mas glória a Deus que era Esté, né? E ele estende ali o cetro. Talvez fosse alguma de nós, a gente agia por impulso também. Vou de novo com a gente, tá, mulherada? Que a gente só Jesus na causa. E a gente já chegaria assim: preciso falar com você. Porque quantas vezes a gente chega em casa, em vez de esperar o maridão sentar, tomar um banho, relaxar, a gente já chega assim: olha aqui, preciso falar com você, porque o teu filho, né? Não é o filho, nosso filho, não. Teu filho! E o marido já fala assim: meu Deus, chega em casa. Gente, às vezes a gente é assim, mas não é sempre não. E aí, lógico que ela sentiu medo de contar, mesmo Esté, que estava ali como rainha, ela com certeza ela sentiu medo de alguém chegar. Vai que alguém chegou antes dela e falou assim: ó, tua rainha aí é judia também, né? Mas não, Deus manteve aquilo ali, ó, pianinho, ninguém ficou sabendo. E aí ela teve uma estratégia, convocou esse povo de 3 dias. Ela põe suas vestes reais. A Bíblia fala que ela põe suas vestes reais, se prepara toda linda para o encontro. E a Bíblia, quando fala dessas vestes reais, a Bíblia fala de um revestimento de glória. Tá?
Vestes reais, a Bíblia fala do revestimento de glória. Quando você vai ler na Bíblia hebraica, é muito claro isso. É diferente da nossa Bíblia até chegar à nossa versão. Ela se vestiu de glória. Por quê? Porque quem vai buscar uma boa notícia... Oh, Jesus, você podia dar um glória a Deus. Não se veste de pano de saco. O meu vestimenta de glória, meu marido trouxe para mim lá de Israel. Oh, glória. Se veste de glória para dar uma boa notícia. Você não vai dar uma boa notícia de qualquer jeito. Você não vai até Deus depois de um sacrifício de qualquer jeito. Você tem que se vestir na mesma proporção do que você está buscando. E, pastora, como é que eu visto isso? Como é que eu me visto de glória? 3 dias de jejum e oração para você é pouco? Sem comer, sem beber? 12 dias para você é pouco? Porque se for, Deus coloca você no estreito para você fazer mais uns. E aí, se veste de glória para trazer uma boa notícia. Essa é a diferença de quem sempre está vestido de pano de saco e de quem se veste de glória buscando a presença de Deus para ter uma resposta dele. Glória a Deus. Esther se vestiu de glória, foi lá, bonitona de novo, até o rei Assuero, né? E ela falou assim, glória a Deus. Chamou o rei para um banquete, né? Mas ela não falou no primeiro banquete. Ela falou de um banquete, eles foram comer, e ela falou, tem um outro banquete, mas quero que você e Ramã venham a esse banquete. Ramã se sentiu, né, gente? Pô, um convite da rainha Esther, e ele se achou ali, aquele cara, né? Eles vão no outro dia para o banquete, tem mais um banquete. Isso diz respeito de discernimento sobre aquilo que você ora e apresenta para Deus. Ela podia falar no primeiro encontro? Ela podia. Mas o que você acha que Esther estava fazendo que ela não falou com o rei no primeiro encontro? Ela estava observando o movimento. Quando você se veste de glória, seus olhos espirituais se abrem e você não só vê, você observa, você contempla e você tem sinais de Deus. Você tem sinais de Deus e resposta dele. Ela estava observando a resposta do seu jejum, a oração e o clamor de um povo, preparando o terreno para fazer o pedido. Ramã, naquele dia, sai do palácio e ele vê Mardoqueu de novo e ele fica muito nervoso porque Mardoqueu não se prostra. Ele chega em casa e ele conta para sua mulher. Mais uma mulher inconsequente. E o que a mulher de Ramã fala? Faz uma forca desse tamanho, assim, 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 e manda matar esse homem. Ele pegou a história da mulher e ele fez exatamente o que a mulher dele falou. Quando ele chegou lá no palácio, naquela mesma noite, ele foi para o palácio para mandar matar Mardoqueu. Já estava construída a forca. Naquela noite, o rei Assuero, ele não consegue dormir e ele pede para trazerem as crônicas do reino para ele ler. E quando ele estão ali lendo para ele, o registro de que Mardoqueu salvou a sua vida estava lá. E quando ele viu assim, tinha essa conspiração para mandar matar. Quem honrou esse moço? Ele foi honrado? Que honra ele recebeu? Eles falaram assim, ele não recebeu nenhuma honra. Ramã, que ia pedir a forca de Mardoqueu, quando ele vai até o rei, o rei fala com ele isso, e Ramã é obrigado a honrar aquele que tinha livrado o rei da morte, mas que Ramã já tinha preparado a sua forca. Mas ele teve que honrar. Daí quando ele chega no dia aquele banquete com Esther e conta, né, chega lá e ele já está, tipo assim, já estava por aqui e a Esther preparada conta tudo para o rei.
Quando Esté conta tudo para o rei, gente, o rei ele não podia negar um decreto que foi feito por ele, porque já estava decretado. O anel dele estava com Ramã e Ramã já tinha sentenciado. Então, o rei ele não podia renegar um decreto e por isso ele deu aos judeus o direito de se defenderem no dia da matança. Teve esse dia, mas a Bíblia diz que nenhum dos judeus morreram. Nenhum. E quando Esté fala isso para o rei, Assuero já pega Ramã, já manda pegar Ramã, e ele foi morto, enforcado naquela forca que ele preparou para Mardoqueu. Resposta de uma oração e uma convocação, confiando no Senhor. Amém? Quando Esté põe essas roupas reais, que eu já falei aqui, que significa a glória de Deus, a graça da glória de Deus, ela enche todo o ambiente da graça, da alegria, da parceria e do amor. Quando ela chega ali, ela não chega chegando da parte dela, ela chega com a presença de alguém que é muito maior que ela. Quando você entra em algum lugar, você não entra sozinho, não. A presença de Deus vai com você. A presença de Deus está com você. Talvez você tenha uma história parecida com a minha e você já fez vários testes de gravidez e deu negativo. Talvez você já teve um aborto, como eu também tive. Talvez você recebeu inúmeras profecias que nunca aconteceram. Talvez a tua história doa tanto quando você mexe lá nas suas coisinhas que você nem quer mais olhar para as lembranças. Porque você tem medo de doer. Mas Deus, Ele cura todas as dores e feridas enraizadas. Não importa qual seja. Eu lembro quando eu estava fazendo o procedimento para fazer a fertilização in vitro. Gente, eu tinha certeza que eu ia ficar grávida. Porque a médica falou assim, olha, pela sua idade pode ser que você não tenha folículos bons e não sei o quê. Tarará. Fiz o procedimento, 19 folículos. Pô, tudo nota A, bonito. Fecundou o negócio, vamos colocar. Na hora de colocar, vai fazer os exames para saber se tem anomalia. Tarará. Vamos fazer os exames, o que a senhora acha melhor? Faça isso, vamos fazer. Vai fazer, morrem 4 embriões, fica só um. E o único que tinha anomalia. E eu lembro que a gente morava em São Paulo e meu marido estava no Rio de Janeiro, que meu marido é carioca. E ele ligou para mim e falou, Sula, eu recebi aqui do médico, acho que já vai colocar essa semana. E não sei o quê. Aí eu vi que ele foi murchando. Sula, calma aí, desculpa, meu amor, tem um negócio aqui. Que anomalia? Eu, meu pai. Sula, o embrião tem anomalia. Ele só tem 43 cromossomos, ele não pode ser colocado porque você vai abortar, está escrito aqui. E é uma menina. Eu falei, meu amor, se for de Deus, com 43, 53, 48, ele faz um milagre. Agora, se não é para ser, não será. Levantei e fui para o quarto orar. Chamei minha mãe, né, porque a gente pede socorro, uma mulher do coque de oração, vamos orar. Minha mãe falou assim, filha, Deus é Deus, independente do resultado. O amor dele por você continua o mesmo. Então, independente do resultado, seja a Sula de fé que eu conheço. Amém. Voltei. Deus pega a gente em umas curvas, gente. Eu estava na casa da minha amiga e ela tinha chegado de viagem, ela estava para ganhar neném e ela veio daqui com todo o enxoval e eu estava ajudando ela a arrumar. E ela só viu quando eu levantei as lágrimas descendo. Eu não queria falar para ela para não assustar. E ela veio atrás de mim quando eu falei, amiga, me perdoa, eu tô aqui. Eu falei, meu amor, vou voltar e vou continuar arrumando com você, porque eu amo arrumar coisa e isso não vai tirar a minha alegria. Mas só Deus sabe como meu coração estava. Eu congregava ali em Alphaville, na igreja AD Alfa, que é a igreja dos meus amigos Cassiano e Jairinho,
E eu lembro que um dia eu pedi para ele, nessa época eu falei assim, deixa eu ficar no banco, eu não quero cantar. E eu fiquei mais ou menos um mês sem subir no altar para cantar. E eu lembro que todas as vezes que o louvor cantava, como que era aquela música? Fecho os meus olhos na tua presença, deixo tua glória tomar forma em mim. Eu simplesmente deitava no chão da igreja e eu queria entrar num buraco. Eu era pastora de jovem e adolescente, todo mundo me chamava de mãe. E eu lembro que no dia, era 15 dias para conferências de jovem e adolescente, eu tive que pregar na conferência. E quando eu desci do altar, eu falei sobre aquilo e tudo, e quando eu desci, uma mulher do inimigo, ela veio na minha direção e ela falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe por que você não é mãe ainda? Porque você não tem um coração materno. Aí é a hora de você se levantar como crente. Eu coloquei a mão no ombro dessa mulher e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Essa palavra não é de Deus para a minha vida, porque Deus me conhece e Ele sabe quem eu sou. E sair, porque você tem autoridade. Quando alguém chegar maldizendo a sua vida, você tem que se levantar como bênção de Deus e abençoar a sua vida e rejeitar qualquer palavra de maldição, porque Deus sabe que você é e você também conhece o teu coração. Glória. E naquele dia, eu lembro que no domingo, a mesma coisa aconteceu. Quando terminou o louvor, eu estava deitada chorando, mas eu lembro que o pastor se ajoelhou do meu lado. Ele é meu amigo, a gente é amigo desde adolescente. Eu fiz back para Cassiane no Brasil durante 11 anos. A gente se conheceu, não sei se vocês conhecem Cassiane, é uma cantora gospel. E eu estava ali deitada naquele chão. O Jairinho chegou do meu lado, o pastor Jairo, colocou a mão em mim e falou assim, hoje se derrama por total. Chora o que você tem que chorar hoje, porque amanhã você nunca mais vai se prostrar por causa dessa história, porque Deus está te levantando para curar pessoas na tua dor. Aleluia. Gente, eu recebia tanta coisa de pessoas que eu orei, engravidou, pessoas que eu orei foi curado de câncer, porque você ora e Deus faz, e aí você fala assim, e eu? Quando vai ser a minha vez? Gente, mas Deus, Ele é Deus. E Ele tem os seus propósitos para a nossa vida. Assim como Ele foi aqui na vida da Esther. Ele cura. Hoje é dia de cura. Seja de enfermidade, traumas, de depressão. Cura naquilo que nos paralisa. Aleluia. Quantas coisas que você projetou lá na tua vida no Brasil, mas você chegou aqui e paralisou tudo. Por quê? Deus continua sendo Deus. Você continua sendo Maria, André, Daniel, Márcio, Marcos, Alexandre, Carlos, Carla, Fernanda, Priscila. Ele sabe o teu nome, você também sabe a que reino você pertence. E quando nós sabemos a que reino que a gente pertence, a gente está indo para algum lugar. Então repreenda em nome de Jesus essa paralisação por causa da geografia, porque a geografia mudou, mas você continua sendo o filho de Deus. Aleluia. Aleluia. O filho amado. Aleluia. E Ele sabe o teu nome. Eu não conheço você, você não me conhece, você está me vendo aqui a primeira vez, eu estou vendo você. Mas Deus sabe a tua história, Deus sabe o teu nome, Deus sabe de onde você veio, Ele sabe da tua genealogia, onde você nasceu, quem foram os teus pais. Talvez teus pais não existam mais, já faleceram, ou talvez estão lá no Brasil, talvez você não pode ir lá vê-los e isso dói o seu coração. Mas vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo. Porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus não sonha, não. Ele realiza sonhos. E Ele faz. Muito mais que os nossos olhos, os nossos podem contemplar, Ele faz. Mulheres, nós precisamos ser mulheres de provérbios. Em Provérbios 14, 23 fala: a sua lâmpada não se apagará de noite.
Mulher virtuosa, motivada, porque sabe que há lucro em todo o seu trabalho. Sabe por que eu estou falando mulher? A Bíblia fala que uma mulher sábia edifica a sua casa. Por que ele botou na nossa conta isso? Porque ele sabe a força que a gente tem. A mulher está do lado do marido, a Bíblia fala para ser ajudadora. Quem ajuda alguém é porque esse alguém está fazendo algo que ela não faz. Ela ajuda, ela é ajudante. Vasti desonrou Assuero, mas Deus colocou Esther para trazer naquele governo honra a um homem que foi desonrado. Você, homem, precisa tomar o seu lugar de sacerdócio, porque muitas coisas têm roubado o teu lugar de sacerdócio na tua casa, na tua igreja, e a tua mulher está agindo como sacerdote da casa, porque a tua lâmpada também, homem, se apagou. Você não é a mulher de Provérbios, mas a tua lâmpada também tem que ficar acesa. Que você seja renovada, mulher, nesse dia. E que você, como Esther, continue se levantando, sim. Independente das histórias que vêm por aí. Você conclame a tua família para se levantar, se vista de glória. Você, homem, conclame a sua família para se levantar e se vista de glória e joga fora esse pano de saco, porque ele não serve mais para você. Oh, aleluia! Quantos anos você vai continuar vestida de pano de saco? Lamentando, lambendo as feridas, achando que essas feridas nunca serão curadas. Eu quero te dizer que há sim a cura. Hoje, quando eu não choro de tristeza, mas eu choro de contentamento, porque eu sei quem me criou. Em 2017 eu estava aqui passeando nos Estados Unidos antes de vir morar e eu descobri que eu estava grávida. No dia que eu ia contar para o meu marido que eu estava grávida, eu abortei. E naquela mesma semana eu tive um mal súbito e eu morri e fiquei morta por 3 horas. Por que Deus me ressuscitou? Porque eu preciso me vestir da glória dele para ser cura para a tua vida nessa noite. Você acha que eu queria voltar? Não. A única coisa que eu lembro disso é que eu via o meu corpo ali e eu sentia uma alegria tão grande que eu estava indo em direção a um lugar. Mas eu não lembro de tempo, eu não sabia que eu estava morta, eu não sabia quando eu fui ressuscitada, eu estava dentro da ambulância. E o médico falou para mim, minha filha, qual o seu nome? Eu falei, Sulamita. Tinha que falar Sulamita, né? Porque meu nome verdadeiro é Sulamita. O nome Sulamar é nome artístico. E aí ele, Sulamita! Eu, sim, ele falando assim meio coisa. E ele falou para mim assim, se nós não chegássemos naquele momento, você já estava no coma para a morte. Seus lábios já estavam pretos. Seu marido ia ficar viúvo. E eu ri. E eu falei assim, é Deus. Eu lembro que esse enfermeiro, aqueles enfermeiros, parece de filme, né, gente? Os enfermeiros daqui. Aquele negócio que a gente vê no... Né, como é o nome? Aquela Grey. E aí ele pegou na minha mão assim, ele falou em espanhol, tu eres cristiana? Eu falei, sim. Aí ele disse, bendito seja tu Deus. Bendito seja tu Deus. E naquela hora minha vontade era glorificar também. Curada para curar. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. É por isso que você está aqui nessa noite. Você não venceu essas guerras de 12 dias simplesmente para ficar sem comer aquele jejum que você escolheu. Deus te trouxe aqui para te revestir e te vestir da glória dela, da glória dele. Pano de saco não mais. Se vista da glória do Senhor Jesus. Se vista da glória do Senhor Jesus.